Olá, nós estamos na nossa série Personagens ao Redor da Cruz e hoje eu quero falar de dois personagens que estavam ao redor da cruz, que marcaram essa história e que têm lições também para a nossa vida. A nossa confissão de fé, entre os nomes que ali aparecem, aparece o nome Pôncio Pilatos. A nossa confissão vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. E nós queremos hoje falar sobre dois personagens, Pilatos e Herodes. O que um homem que teve destaque por 4 horas na crucificação de Jesus, qual foi o papel dele nessa história para que há mais de 2000 anos, quando essa história é contada, a gente repita como confissão de fé: Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Vamos lá. Esse homem esteve presente como um líder que na sua atribuição, naquilo que ele exercia de poder, como um procurador romano, ele era responsável por esse território da Judéia. Ele era o governador da Judéia. E como responsável por isso, ele era responsável por trazer a lei e a ordem, pela administração da justiça, pela coleta dos impostos. Estava nas suas mãos decidir, julgar e ter essa autoridade diante da vida e da morte, do que acontecia ao redor da Judéia. E esse homem, Pilatos, ele se torna muito conhecido na história, quando ele então é aquele que autoriza que Jesus seja crucificado. Mas quando nós falamos padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, essa história nos desafia, porque ela vai além de um homem que na sua palavra disse condene-o. Ele foi um homem que ele teve uma postura, que ele apresenta algumas situações que servem de ensinamentos na sua vida. Porque diante de Pilatos teve uma situação na qual ele estava com medo de se envolver, que ele sabia que qualquer das suas palavras podia prejudicá-lo. E por que isso? Primeiro, porque em Mateus capítulo 27, versículo 19, a sua esposa, depois de um sonho, diz para ele: não se meta com esse homem inocente, não se envolva com esse inocente. Ele tinha aquela palavra vindo da sua esposa, ele tinha aquela palavra vindo da sua esposa ainda como uma palavra do próprio Deus para a sua vida, dizendo: não faça nada com esse homem que estará diante de você. Então, por toda a sua história familiar, pelo cargo que ele tinha, pela função que ele desempenhava, ele, como alguém que foi fruto, que se chegou ao poder devido à esposa que ele teve, um certo nepotismo, diante dele tem a voz da esposa, que era familiar do império, dizendo: não se envolva com esse homem. E por outro lado, tinha todos aqueles sobre o território que ele governava, montando esquemas, trazendo Jesus diante dele para que Jesus fosse condenado. E aqui nós percebemos que Pilatos tinha um problema no seu presente, que era resultado de tudo o que o seu passado já havia feito. Pois no passado as decisões que ele tomou, a maneira que ele governou, chegou no nível de tensão em que de um lado havia um povo que estava pronto para denunciá-lo, pronto para se rebelar, pronto para fazer com que ele perdesse o cargo caso ele contrariasse aquele povo já revoltado com ele, e por outro lado a sua mulher, a parente do imperador, sabendo que ali estava em risco também a sua função, se caso ele condenasse Jesus. Diante disso, nós olhamos, como fala João capítulo 18, 29 a 31, que toda a armação preparada para que Jesus fosse entregue pelos judeus recebe, na verdade, uma surpresa deles, porque em vez de ter um Pilatos dizendo crucifica-o, tem um Pilatos dizendo: o que esse homem fez? Ele é galileu? Então faça o seguinte, envia-o a Herodes, mande ele até Herodes. Quando ele faz isso, ele tenta livrar toda a ligação que ele tem com Jesus, dizendo: eu não quero ter nada a ver com essa história. Então Jesus é enviado a Herodes, e antes de encerrar a história de Pilatos, eu quero olhar um pouco da história de Herodes com você.
nessa trajetória que Jesus faz. Então, ele chega até Herodes. E quem era esse Herodes? Na terceira cena do julgamento de Jesus, aparece Herodes. Herodes interroga Jesus com curiosidade. Quando Jesus esteve diante de Caifás, ele tinha respostas e tinha profecias. Quando ele esteve diante de Anás, ele tratou de questões legais. Diante de Pilatos, ele trouxe verdade e reflexões e raciocínio. Mas diante de Herodes, é a única pessoa que nós vemos Jesus em silêncio. Para nós entendermos melhor esse contexto, na Bíblia nós ouvimos falar de 4 Herodes. Primeiro, Herodes o Grande, que viveu em 40 a.C., e é o mesmo que ainda estava vivo, que ainda governava na história do nascimento de Jesus, do encontro com os magos, e o rei que mandou sacrificar todos os bebês por saber que nasceu um rei. O segundo Herodes, que é o do nosso contexto e da nossa história, que foi o sucessor do Herodes o Grande, foi Herodes Antipas. Esse aparece na história dos evangelhos. Cada vez que nós lemos a palavra Herodes na história de Jesus, de adulto de Jesus, até no momento da crucificação e do julgamento, é esse Herodes que a Bíblia nos conta, Herodes Antipas. Tiveram mais 2 Herodes ainda, que a Escritura menciona, o Herodes Agripa, que é aquele que aparece em Atos, prendendo Pedro, executando Tiago, perseguindo a igreja. Um último seria o Herodes Agripa II, que esse é o que mostra ele num diálogo com Paulo, quase convencido pela mensagem do Evangelho. Mas o nosso personagem, o Herodes Antipas, ele tinha a função de ser o governante de uma 4ª parte do país. O seu pai dividiu o reino em 4 e ele cuidava de uma parte da Judéia, exatamente a parte que era responsável, que tinha a ver com o nascimento de Jesus, que tinha também esse direito diante de Jesus. E apesar de ser um bom governante em relação aos outros, ele tinha algumas marcas na sua vida que mostram porque esses 2 personagens foram também cruéis, também tem o seu nome manchado na história da crucificação de Jesus, porque o seu casamento, o segundo casamento de Herodes, foi com Herodias. E quem era Herodias? Era a mulher do seu irmão, que tinha uma filha chamada Salomé. Enquanto não a conquistou, enquanto os 2 não ficaram juntos, abrindo mão de tudo o que ele percebia ser certo, ele não descansou. E casado com ela, a Bíblia vai nos falar algo muito interessante sobre Herodes. Em João 6,20 vai dizer que ele era alguém que temia João Batista e que quando ouvia João Batista ele ficava perplexo. Ele sabia que João era um homem de Deus e gostava muito de ouvi-lo. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Herodes temia João Batista, Herodes sabia que ele era um homem de Deus, Herodes gostava de ouvi-lo, ficava perplexo com o que ele ouvia da boca de João Batista, e inclusive quando João Batista o confrontava, falando do seu pecado, falando do que ele havia feito, falando da sua traição, falando que ele precisava se converter do seu adultério, que Jesus o chamava de raposa. É isso que Jesus falava sobre Herodes. Então a gente vê que, apesar de Herodes ouvir ele ao lado dele, a sua companheira não levava da mesma maneira os confrontos. E a Bíblia vai dizer em Marcos 6,19 que Herodias odiava João Batista e queria matá-lo. Então, em uma festa armada por Herodias, ela coloca sua filha Salomé numa dança e na impulsão do momento, na impulsividade do momento, Herodes diz, peça o que quiser, e ela então pede a cabeça de João Batista. Logo então, João Batista foi executado. E quando João Batista foi executado, silenciou a voz de Deus para a vida de Herodes. Em Lucas 23:8 vai dizer, quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito que queria vê-lo. Ele pensou que ia sentir de novo, que ia ouvir de novo, que ia saber de novo aquelas palavras que ele gostava de ouvir de João Batista, mas ele havia perdido a sua chance. No momento em que com as suas atitudes, com o seu agir, ele resolveu silenciar a voz de João Batista.
a voz de Deus silenciou para ele, de tal maneira que nesse encontro de tanta expectativa, Lucas 23, capítulo 23, versículo 9, vai dizer: Jesus não lhe deu resposta alguma. A tal ponto que Herodes não acusa Jesus, mas devolve ele para Pilatos. E Pilatos, pressionado pela situação, sem querer tomar partido, ele então toma uma decisão. Ele manda vir a água, ele lava suas mãos na frente da multidão e diz: eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Ele acreditava e ele foi enganado por essa ideia de que ao lavar as mãos ele não era mais responsável daquilo que aconteceu com Jesus, que ao lavar as mãos e jogar a culpa nos outros, que isso aliviaria sua consequência, que ele apenas estava obedecendo à voz daquela multidão que pedia por Barrabás. Mas a falta de posicionamento de Pilatos faz com que o nome dele esteja até hoje na história. E nesses dois personagens ficam duas lições para nós. Primeiro, o lavar as mãos e dizer a responsabilidade não é minha de decidir, colocar nas mãos dos outros, muitas vezes pode ser um grande ato de crueldade que nós temos na nossa família, na nossa sociedade, na nossa própria vida. Lavar as mãos não é uma opção em algumas situações. Lavar as mãos diante da cruz é um caminho para nos dizer: não lave as mãos, se decida por Jesus. E a lição de Herodes é: no momento em que ele conscientemente decidiu por silenciar a voz de João Batista, onde ele não quis mais ouvir o que Deus tinha para ele, onde ele cedeu às vozes que o pressionavam a abandonar a voz de Deus, a anular, a silenciar a voz de Deus, Herodes descobriu que o silêncio de Deus foi eterno. Jesus diante dele não falou nada e ele não ouviu mais a voz do Senhor. Que nessas duas lições dos personagens que nós vemos hoje, Pilatos e Herodes, diante de autoridade, diante de poder, levaram Jesus à cruz. A mesma cruz seja uma resposta para a tua vida, para que você tome atitude, para que você decida, para que você esteja sempre aberto e não anule a voz de Deus para a tua vida, mas que a cada dia esse amor te leve a viver com Jesus, a viver a sua cruz, ao tomar as decisões necessárias, ao dar os passos necessários para que a voz de Deus seja viva hoje e sempre para você. Que Deus te abençoe. Amém. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero só fazer um pedido. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe essa mensagem com alguém e também deixe o seu curtir. Obrigado e que Deus te abençoe.